Graças a Deus, que Deus, a sua infinita misericórdia, abençoe a sua vida. Que bênçãos sejam derramadas. Mas entenda, o principal objetivo de Jesus Cristo é salvar a nossa alma. E a gente não pode cansar de falar sobre o objetivo de Cristo naquela cruz do Calvário, que através do sacrifício dele foi perdoado os nossos pecados e ele nos deu a oportunidade de alcançar a salvação. E a salvação nunca vai ser por mérito humano. Você pode fazer o que for, vai melhorar o seu relacionamento com Deus, você vai se aproximar de Cristo, mas a salvação nunca vai ser mérito das minhas obras. A salvação é mérito do sacrifício de Jesus Cristo. E eu preciso entender isso todos os dias, para que eu possa me relacionar com Deus através da sua palavra. E você precisa também tomar muito cuidado, que estamos vivendo um tempo muito difícil, onde a palavra de Deus, ela não tem sido mais anunciada como o evangelho genuíno, a palavra que liberta, que transforma, que salva o homem. Porque estamos atravessando um tempo de escassez, onde a palavra de Deus ela está escassa. Não porque não tem, mas porque infelizmente muitos estão tirando benefícios dessa verdade e ao invés de pregar a verdade, estão enganando o povo, alimentando as pessoas com a mentira, com aquilo que as pessoas querem e gostam de ouvir. É por isso que a palavra de Deus ela está escassa. Olha o que a Bíblia nos diz. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. A fome aqui, nós entendemos e sabemos que é a fome realmente do alimento para sustentar o corpo físico do homem. Mas nós estamos atravessando hoje uma escassez de uma fome espiritual. E a fome espiritual, ela é pior do que a fome física. Porque a fome espiritual, quando o homem ele morre espiritual, infelizmente, ele pode até perder a sua salvação. Porque se ele morre espiritualmente, ele se inclina para o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo, para que isso não venha gerar pouco a pouco morte na sua vida. E se a sua vida espiritual não vai bem, se ela morre, é só uma questão de tempo para as outras áreas da sua vida também ir a declínio. Mas a diferença está com aquilo que eu me alimento. O cristão, quando ele se alimenta com a palavra de Deus, ele não deixa ser enganado por ninguém. Ele tem visão de Deus, direção de Deus. Ele tem resistência diante dos problemas da dificuldade. E ele não deixa ser levado por historinha de homem.
Ele não deixa ser levado por palavras bonitas. Porque a gente bem sabe que a palavra de Deus, ela é confronto para a nossa vida. A palavra de Deus, ela te convida para você renunciar o pecado, o desejo. Ela te convida para a mudança, para a transformação. E o evangelho que está sendo pregado hoje tem produzido uma facilidade na vida das pessoas. As pessoas ouvem, se alimentam, mas não tem mudança, não tem transformação, não tem resistência, estão apagados. Você hoje olha para um cristão, dificilmente você vai ver o brilho do Espírito Santo na vida dele. Porque essa palavra que está sendo pregada hoje, infelizmente, está contaminando o coração do homem, está abrindo as portas para o pecado, não tem mais confrontado o homem. É uma palavra que está sendo pregada e a liderança sabe aquilo que os ouvintes querem e gosta de ouvir. Infelizmente as pessoas, elas gostam de ouvir aquilo que satisfaz o coração, satisfaz o ego, que Deus vai prosperar na sua vida, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai te abençoar. Tudo é voltado para glorificar o homem, para exaltar o homem, para enaltecer o homem. E quando você fala, se arrependa do seu pecado, muda de vida, o homem, infelizmente, ele fecha o coração para a palavra e ele se volta para a mentira. Quantos que hoje estão correndo da verdade e buscando a mentira? E é essa escassez que nós estamos vivendo. E o problema de tudo é que essa escassez está dentro da igreja, a igreja brasileira. Esse é o problema, que as pessoas vêm para ouvir a verdade e acabam sendo enganadas pelo engano, pela mentira. Estão ficando famintas pela palavra de Deus. Porque aonde você vai hoje, nem todos os lugares, não vamos generalizar, mas grande parte, você vai para ouvir uma palavra, chega lá, é só emoção, aonde o homem é o centro de todas as coisas. O homem tem trocado a unção de Deus pela emoção da carne. E o que nos liberta é a palavra, o que nos transforma é a palavra, o que gera poder na nossa vida é a palavra de Deus. Não adianta você correr, não adianta você pular, não adianta você fazer culto, trabalho de campanha, de prosperidade, de seja aquilo que for. Se a palavra não for essa, não vai gerar vida, não passa de uma aparência de emoção humana, porque essa palavra aqui, ela não só como sustenta a nossa vida, como também ela gera, ela produz algo no nosso interior. E olha o que a palavra continua dizendo. E estavam assentados na presença do profeta. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquitintas
e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Existia essa parra brava, só que tinha muitas espécies dela. Era semelhante a um pepino selvagem. Só aqueles que conhecia mesmo, que sabia diferenciar qual que podia comer e qual que não podia, a que era venenosa e a que não tinha veneno. Somente uma pessoa com experiência conseguia distinguir uma da outra. E o problema de hoje é esse, que as pessoas não estão conseguindo discernir o falso do verdadeiro, porque se parece muito. Só o Espírito Santo de Deus para te dar discernimento, para você poder entender o falso do verdadeiro. Ele não conhecia. A primeira que ele encontrou no meio do caminho, ele cortou, encheu uma capa e trouxe. E jogou na panela para fazer o caldo, para alimentar os filhos dos profetas. E eu preciso que você entenda por quê. Os filhos dos profetas ali simbolizam no nosso dia a igreja reunida para se alimentar da palavra de Deus. E aquele que trouxe o alimento não conhecia e acabou trazendo veneno para alimentar os filhos dos profetas. Quantas pessoas estão sendo envenenadas? Quantas pessoas que têm ouvido a palavra, mas a palavra não tem gerado nada nele? Porque o veneno, ele não causa o seu efeito de imediato muitas vezes. Às vezes a pessoa ela come algo envenenado lá do campo e aquilo faz um pequeno dano à sua saúde que quase ele não sente. E por não fazer mal na hora, ela continua se alimentando. Mas aquilo aos poucos vai danificando a sua saúde espiritual, a ponto de você acreditar que a mentira é a verdade. Só que a mentira, por mais que ela seja pregada muitas vezes, ela não se torna verdade. Ela sempre vai ser mentira. E hoje o que mais nós estamos presenciando é mentira. O homem dizendo que Deus mandou falar, que Deus está falando, sendo que Deus não está falando nada. Deus está em silêncio e o homem dizendo que Deus está falando. Eu sei que Deus fala, mas existe um propósito, um objetivo. Não é igual nós estamos vendo aí no dia de hoje. Muita emoção, um espírito de engano operando dentro da igreja brasileira. E as pessoas estão correndo para ouvir esse espírito enganador. Porque o espírito do engano, ele também te conhece. Ele sabe aquilo que você quer ouvir. E ele acaba agradando o seu coração para você voltar de novo e continuar ouvindo e se alimentando dessa comida envenenada. A palavra de Deus, ela transforma o homem. Ela muda a personalidade, o caráter do homem. E ele joga na panela e faz aquele caldo. Só que tem um porém. Eles começaram a se alimentar. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Quem aprende com a palavra não fica enganado.
Quem aprende com aqueles que são de Deus, não fica enganado pelo engano. Quando eles tiraram de comer, alguém ali no meio deles com visão de Deus, com visão do céu. Quando ele coloca na boca, quem sabe, na mesma hora ele identificou que era um alimento que tinha veneno. Toma cuidado, peça discernimento a Deus, tenha a direção de Deus na sua vida. Não fica correndo por aí atrás de profeta para ficar ouvindo profecia. Não fica correndo por aí atrás de campanha para ser revelado. Cuidado que você vai acabar sendo enganado e vai acabar sendo frustrado, pensando que foi Deus que falou e não foi Deus que falou. Tenha discernimento da palavra de Deus. Entenda, você precisa saber aquilo que você está alimentando a sua vida espiritual. Não fica ingerindo por aí qualquer coisa. Hoje as pessoas, infelizmente, eles correm muito do culto de ensinamento da palavra, do culto de estudo bíblico. E quando fala que é um culto de campanha, eles correm para cima para ouvir o homem falar, para ouvir aquilo que o coração quer. E acaba sendo enganado e iludido pela voz do homem. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro ouvir a palavra. Eu sei como que está a minha vida. Não precisa eu correr atrás de ninguém. Eu preciso fazer uma análise na minha vida e entender os planos e os projetos de Deus para mim. Assim eu não vou ser enganado por voz de homem e nem de engano. Só que tinha alguém ali que aprendeu com o profeta Eliseu. E quando ele coloca o alimento na boca, na hora ele reprova, porque era veneno. E ele clama: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você identifica o falso profeta, o alimento envenenado. E olha o que o profeta diz: porém, trazei, pois, farinha, e deitai na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Olha o que o profeta fala: trazei farinha. E a farinha, nós entendemos, um alimento sólido, o poder de Deus. A farinha é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. A farinha tinha muitas utilidades, mas uma específica era para fazer o pão, porque a farinha aqui é a farinha de trigo naquela época. E a farinha, ela é poderosa porque é a palavra de Deus. Quando você se alimenta da verdade, o engano não prevalece na sua vida. Quando você se alimenta da verdade, você não fica enganado por palavra de homem. Quando você se alimenta da verdade, a sua vida espiritual se fortalece. Se alimenta da verdade. Viva na verdade. Gera na verdade. Que isso vai ser salvação para a sua vida. Amém? Que Deus ele te abençoa. Vamos estar orando nesse momento e pedindo discernimento a Deus, para que nós não venhamos ficar enganados pelo alimento venenoso. Amado e eterno Deus, graças lhe damos, ó Pai,
pela tua palavra que nos despertou, que abriu os nossos olhos para fugir, meu Pai, do engano. Dai-nos discernimento, Jesus eterno, para que nós possamos, ó Pai, enxergar e entender. Deus poderoso e glorioso, que o Senhor nos abençoa, nos ajuda, Pai, a alcançar a promessa, grande Deus. Segure em nossas mãos e nos fortaleça, para que possamos ouvir e viver a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja contigo. Amém.